Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. Aqui estamos para juntos estudarmos a Bíblia. Agradecemos a Deus por este dia, por estes momentos. Agradecemos a vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. A todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. E também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para Jacira Lage, Misael Stig, Adão Santos, Antônia da Silva, parabenizando a filha a Alessandra, que estará passando por uma cesárea hoje, e vem aí o primeiro netinho, Levi, que Deus abençoe e esteja com a Alessandra. Um alô especial para o Genésio Mioto, parabenizando a Solange Vieira, que está aniversariando, Maria Márcia Euricles, Alda Mota, Daniel e Veneranda, Antônia Almeida, Francineide Fonseca, Manuel Lameira, e também Glaucida de Souza, parabenizando o neto Kleberson, que está aniversariando hoje. Todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, a Ti a nossa gratidão pela vida, por tudo que tens feito por nós, por mais este dia, por estes momentos que agora vamos estudar a Tua Palavra. Teu Espírito Santo continue falando conosco, nos ajudando a entendermos a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Pedimos que abençoes todos os que estudam conosco, dê vitórias nas lutas e problemas que enfrentam, todos os que estão confiantes em Ti, que recebam a bênção conforme a Tua vontade. Abençoe todos esses que nós citamos aqui, que estão sempre acompanhando os estudos, que Tu os abençoes e dê vitórias. Abençoes a Alessandra, que estará passando por uma cesárea hoje, o netinho Levi, netinho da nossa irmã, que estará tendo esse primeiro neto Levi, a Antônia da Silva. Abençoe também a Solange Vieira, que está aniversariando, e todos os demais que completam hoje mais um ano de vida. Que as Tuas bênçãos sejam estendidas a todos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. No estudo que fizemos ontem, falamos sobre lei e graça. Citamos aqui várias passagens bíblicas e eu sempre gosto de lembrar a vocês que é bom anotar os versos bíblicos que nós citamos aqui, as passagens bíblicas, marcar na sua Bíblia, e isso nos ajuda a fixar na mente aquilo que nós estudamos. E conforme nós vimos ontem, a lei e a graça, elas têm funções diferentes, mas elas não se opõem uma à outra. A lei aponta, mostra o nosso pecado e nos aponta, nos leva para Jesus, e Jesus, através da sua graça, ele nos salva. E muitas pessoas, elas pensam que por ser guardadoras dos mandamentos de Deus, elas estão salvas, mas isso não quer dizer que é assim que a Bíblia nos ensina. Guardar os mandamentos, obedecer à lei de Deus, faz parte daqueles que aceitam a Jesus em sua vida, porque Jesus mesmo disse: se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. E muitas pessoas, então, dizem que a lei, os mandamentos, foi dada para os judeus. Agora eu pergunto a vocês, a quem Deus confiou a Bíblia, a Escritura Sagrada? Foi para uma outra nação? Foi para um outro povo? Foi para os judeus. E por que nós cremos na Bíblia, se ela foi dada para os judeus? Então a Bíblia, irmãos, é um todo. A Bíblia, ela não se contradiz, a Bíblia, ela não mudou. A Bíblia, ela permanece, a palavra de Deus permanecerá eternamente, não será mudado nem um jota, nem um tio da palavra de Deus. Mas, infelizmente, as pessoas, elas querendo adaptar a Bíblia ao que elas pensam, elas dizem então que a Bíblia, ou melhor dizendo, que os mandamentos foi dado aos judeus e que eles esquecem que a Bíblia foi dada aos judeus. E se nós temos os mandamentos aqui, que nós guardamos, é porque está na Bíblia, que foi dada também aos judeus. Então, se você condena aqueles que guardam os mandamentos porque foi dado aos judeus, então você também precisa abandonar a sua crença na Bíblia, que é a palavra de Deus. O amor, como nós estamos vendo aqui essa semana, é o cumprimento da lei. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 13, e nos versos de 8 a 10, Paulo escreveu, Romanos capítulo 13, versos de 8 a 10. Não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama seu próximo cumpre os requisitos da lei de Deus.
Pois os mandamentos dizem: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e outros mandamentos semelhantes se resumem num só: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não faz o mal ao próximo, portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Então aqui Paulo é claro em dizer que o cumprimento da lei é o amor. Por quê? Porque os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus falam do amor a Deus, o nosso relacionamento com Deus. E os últimos 6 mandamentos falam do nosso relacionamento com o próximo, o amor ao próximo. Então, o cumprimento da lei é o amor. Amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E também em Gálatas, no capítulo 5 e no verso 14, o apóstolo Paulo, ele diz: pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Aqui está toda a lei. Amar o próximo é nós não matarmos, é nós não roubarmos, é nós não adulterarmos, é nós não cobiçarmos, é nós amarmos o pai e a mãe. Isso é o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Nisso se resume toda a lei. Então a lei, ela existe, ela é eterna, ela não mudou. Agora, quando nós lemos em Mateus, no capítulo 23 e no verso 23, nós já comentamos isso com vocês em outros estudos, mas aqui o próprio Senhor Jesus, ele disse, Mateus 23, versos 23 até o verso 24, diz assim: que aflição os espera, mestres da lei, fariseus, hipócritas? Tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Guias cegos coam a água para não engolir um mosquito, mas engolem um camelo. Então, muitas pessoas, elas se preocupam em ser fiéis a Deus nos dízimos, nas ofertas, nas mínimas coisas, mas negligenciam o mais importante, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Então, irmãos, tudo está relacionado uma coisa com a outra. Nós não vamos ser salvos pelo que nós fazemos. Muitas pessoas pensam que por ser fiel dizimista vai ser salvo por isso. Muitos pensam que por ser observadores do sábado serão salvos por isso. Não, a salvação ela é pela graça, mediante a fé. Nós temos que obedecer, temos que fazer, nós devemos fazer essas coisas, dar o dízimo, devolver o dízimo, guardar o sábado, mas não esquecer da justiça, da misericórdia e da fé. Em Deuteronômio capítulo 5, nos versos 12 a 15, Moisés, ele escreveu: lembrem-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia consagrado conforme o Senhor seu Deus lhe ordenou. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor seu Deus. Nesse dia ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus bois, jumentos e outros animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. Todos os seus servos e servas devem descansar como você. Lembre-se de que você era escravo no Egito e o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão forte e braço poderoso. Por isso o Senhor, seu Deus, ordenou que você guarde o sábado. Então, vejam, a palavra de Deus ela é clara. Nós, se tivermos alguma empresa, algum comércio, tivermos algum negócio e nós que somos observadores da lei de Deus, não trabalhamos no sábado, os nossos empregados também não devem trabalhar, devem fechar o comércio. Nós não deveremos fazer coisa alguma no sábado relacionado aos outros dias da semana. O que nós deveremos fazer no sábado é visitar os órfãos, as viúvas, os enfermos, é fazermos o bem, socorrermos alguém, é nós adorarmos a Deus neste dia que é reservado especialmente para adoração, porque nos outros dias nós temos que trabalhar e nesse dia é um dia consagrado, reservado para adoração a Deus e também para fazer o bem ao nosso próximo. O profeta Isaías, em Isaías no capítulo 58, e nos versos 13 e 14, Isaías ele nos diz: guardem o sábado como dia santo, não usem esse dia para cuidar de seus interesses. Desfrutem o sábado e falem dele com prazer, como dia santo do Senhor. Honrem o sábado com tudo o que fizerem nesse dia, não sigam seus desejos, nem falem coisas inúteis. Então o Senhor será sua alegria. Grande honra lhes darei, e o sustentarei com a
propriedade que prometi a seu antepassado Jacó. Eu, o Senhor, falei. Então aqui está o que nós deveremos fazer nesse dia que é reservado para adoração a Deus. E eu volto a lembrar a vocês, algumas pessoas que possivelmente estejam nos ouvindo e que condenam aqueles que guardam a lei, que dizem que querem ser salvos pela lei e que a lei foi dada aos judeus, então você também deve abandonar a Bíblia, porque a Bíblia foi dada aos judeus. A Bíblia não foi dada para nenhuma outra nação, nenhum outro povo, a não ser o judeu, o povo que Deus escolheu, os hebreus que foram tirados lá do Egito, o povo de Israel. Então Deus deu a eles a palavra, a Escritura Sagrada, usou pessoas para escrever o que Deus queria que o povo conhecesse. E então a Bíblia é o nosso manual. A Bíblia, ela é um todo. O Antigo e o Novo Testamento se juntam, é um só, porque o Novo Testamento confirma o Antigo Testamento. E como nós dissemos ontem aqui para vocês, o apóstolo Paulo, quando escreveu aquela epístola aos Romanos, a carta aos Romanos, foi mais ou menos no ano 65 da nossa era. Jesus já tinha vindo e voltado para o céu, já fazia mais de 20 anos, e a lei continuava santa, justa e boa. O mandamento é santo, justo e bom. Então, nós precisamos, irmãos, de muita humildade e também a busca da orientação e direção do Espírito Santo para nós entendermos a palavra de Deus e vivê-la em nossa vida. E mais uma vez eu quero afirmar a vocês, ninguém vai ser salvo por guardar a lei. Seremos salvos pela justiça de Cristo, pelos méritos de Jesus. Agora, entrarmos na vida eterna depende de nós obedecermos os seus mandamentos e fazermos a vontade dele. Salvação é quando nós aceitamos a Jesus. Viver eternamente é se nós caminhamos com ele no nosso dia a dia, se nós fizemos a vontade dele, se nós mortificamos os nossos desejos e paixões carnais e obedecemos os seus ensinamentos e os seus mandamentos. Nós precisamos, então, praticar as boas obras de amor que promovam justiça, misericórdia e sermos fiéis a Deus. E nós procurarmos, então, fazer a sua vontade em nossa vida. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje, mais uma vez, estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo da semana, mas lembramos a todos que a Bíblia nos diz: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias capítulo 31, verso 3. Que Deus nos abençoe.